Sermão 7. O batismo de Jesus é a figura da salvação para os pecadores. Entre parênteses, 1 Pedro, capítulo 3, dos versículos 20 ao 22. Abre aspas, poucas, abre parênteses, isto é, 8, fecha parênteses, almas se salvaram através da água, que também agora, por uma verdadeira figura, o batismo, vos salva, o qual não é o despojamento da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potestades. Fecha aspas. Como é que nos tornamos justos? Através da graça de Deus. Deus já nos conhecia antes de nascermos nesta terra. E como ele sabia que todos nós nasceríamos em pecado, ele salvou a todos nós através do seu batismo, o qual tirou todos os pecados do mundo. Ele salvou todos os crentes e fez deles o seu povo. Tudo isso é resultado da graça de Deus, como diz no livro de Salmos. Abre aspas, que é o homem que dele te lembres, fecha aspas. O alvo do lindo amor de Deus são os remidos que foram salvos de todos os seus pecados. Eles são seus filhos. Como é que nós, que criamos apenas na água e no Espírito, éramos antes de sermos salvos e nos tornamos justos e filhos de Deus, que receberam o direito de chamá-lo de Pai? Éramos pecadores, meros pecadores que nasceram para viver neste mundo 60 a 70 anos, 70 a 80 anos, se tivermos saúde para isso. Antes de sermos purificados dos nossos pecados e antes de termos a fé no Evangelho, do batismo e do seu sangue, éramos homens injustos que deviam morrer. O apóstolo Paulo disse que ele se tornou o que era por causa da graça de Jesus. Do mesmo modo, é somente pela sua graça que somos o que somos hoje. Nós o agradecemos pela sua graça. O Criador veio a este mundo e nos salvou, fazendo de nós seus filhos, seu povo. Nós o agradecemos pela graça da salvação por meio da água e do Espírito. Por que razão ele permitiu que nós nos tornássemos seus filhos, aqueles que são justos? Porque somos bonitos? Porque somos dignos? Porque somos bons? Vamos pensar nisso e agradecer a Ele por tudo. A verdade é que Deus nos criou para nos tornar seu povo e nos permitir viver com Ele no reino dos céus. Deus nos fez seu povo para vivermos eternamente com Ele. Foi justamente por isso que ele nos abençoou com a vida eterna. A verdade é que ele
não nos fez seu povo porque somos mais bonitos, mais dignos, ou temos uma vida mais justa do que qualquer outra criatura dele. Ele fez isso porque nos ama. Abre aspas. Também, agora, por uma verdadeira figura, o batismo vos salva, fecha aspas, entre parênteses, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21, abre aspas, poucas, abre parênteses, isto é, 8, fecha parênteses, almas se salvaram através da água, fecha aspas, entre parênteses, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20. Poucas pessoas, uma de uma cidade e duas de uma família foram salvas. Nós somos melhores do que os outros? De modo algum. Nós não temos nada de especial e só fomos salvos por causa da nossa fé na água e no Espírito. O maior de todos os milagres foi termos sido salvos. É um presente inigualável e uma bênção de Deus podermos chamá-lo de, entre aspas, nosso Pai, entre aspas, nosso Senhor. Nunca poderemos negar isso, como poderíamos chamá-lo de nosso Pai ou de nosso Senhor, se ainda fôssemos pecadores. Quando pensamos em como fomos salvos, nós entendemos como Deus nos amou de um modo incondicional, como nós podemos deixar de sermos gratos a Ele. Se não fosse pelo amor de Deus e pelas suas bênçãos, nós teríamos nascido e morrido depois de termos uma vida miserável e iríamos para o inferno. Nós somos cada vez mais gratos a Deus pela sua graça e pelo seu amor que nos tornou dignos de sermos seus filhos. A preciosa salvação que nos foi dada através do batismo de Jesus, porque as pessoas da época de Noé pereceram, porque elas não creram na água, entre parênteses, no batismo de Jesus. Abre aspas, também agora, por uma verdadeira figura, o batismo vos salva, fecha aspas. Está escrito em 1 Pedro que apenas 8 pessoas foram salvas pela água. Quantas pessoas haviam no tempo de Noé? Nós não temos como saber isso, mas vamos dizer que havia cerca de 1 milhão. Mas somente 8 pessoas da família de Noé, entre 1 milhão de pessoas, foram salvas. Hoje em dia, a proporção seria quase a mesma. Há mais de 7 bilhões de pessoas no mundo atualmente, entre as pessoas que creem em Jesus. Quantas foram realmente purificadas dos seus pecados? Se olhássemos isso somente numa cidade, nós veríamos que são muito poucas. Na minha cidade, que tem cerca de 250 mil habitantes, quantos foram salvos dos seus pecados? Talvez 200? Qual é a proporção, então? Menos de 1 em 1000 receberam a bênção da redenção. Há uma estimativa de que existe cerca de 12 milhões
de cristãos na Coreia, incluindo os católicos. Destes, quantos nasceram de novo da água e do Espírito? Nós temos que ver que, de toda a população da terra na época de Noé, apenas 8 pessoas foram salvas. Nós temos que entender e crer que Jesus apagou completamente os pecados de todos aqueles que creem em seu batismo, através do qual ele tirou todos os pecados. Não são muitos aqueles que creem que Jesus nos redimiu a todos com o seu batismo e seu sangue na cruz. Veja o retrato da, entre aspas, ressurreição de Jesus. Quantos ressurretos aparecem ali? Nós podemos ver muitos indo a Jerusalém de braços abertos em direção a Jesus, mas imagine quantos deles são teólogos e pastores. Hoje, o mundo está repleto de teólogos, mas encontramos poucos que conhecem e creem no batismo da redenção. Alguns teólogos dizem que Jesus foi batizado por causa de sua humildade. Outros dizem que ele foi batizado para ser como os outros homens. Mas está escrito na Bíblia que todos os apóstolos, inclusive Pedro e João, dão testemunho de que nossos pecados foram passados para Jesus quando ele foi batizado, e nós também cremos nisso. Os apóstolos testificam nas Escrituras que nossos pecados foram passados para Jesus através do seu batismo. E isso é um testemunho maravilhoso da graça de Deus, pelo qual podemos ser libertos crendo nele. Não há, entre aspas, talvez, no batismo da redenção. Quem recebe o infinito amor de Deus? Aquele que crê no batismo e no sangue de Jesus. As pessoas costumam acreditar que serão salvas só porque creem em Jesus. Todas as denominações estão convencidas da salvação pela sua fé, e muitos pensam que o batismo de Jesus é apenas um dogma da igreja cristã. Mas isso não é verdade. Entre os milhares de livros que eu li, eu não encontrei nenhum sobre a salvação que fosse específico sobre a relação que há entre a redenção do batismo e do sangue de Jesus e a salvação de Deus. Somente 8 foram salvos nos dias de Noé. Eu não sei quantos seriam salvos hoje, mas provavelmente não seriam muitos. Aqueles que serão salvos são os que creem no batismo e no sangue de Jesus. Já que eu visito muitas igrejas, eu tenho percebido cada vez mais que não há muitos que pregam o evangelho do batismo de Jesus, que é o evangelho da verdade. Se não cremos na redenção do batismo e do sangue de Jesus, ainda somos pecadores, por mais que frequentemos sempre a igreja. Nós podemos frequentar a igreja nossa vida toda, mas se ainda houver pecado em nosso coração, nós seremos sempre pecadores. Por mais que tenhamos frequentado a igreja por 50 anos, se ainda tivermos pecado no coração, essa vida de 50 anos de fé
não será nada mais do que falsidade. É muito melhor ter apenas um dia de fé verdadeira. Entre aqueles que creem em Jesus, apenas os que creem corretamente no significado do batismo de Jesus e do seu sangue é que entrarão no reino dos céus. A verdadeira fé é crer que o Filho de Deus veio a este mundo e foi batizado para tirar todos os pecados dele. Esta é a fé que nos leva ao reino dos céus. Também temos que crer que Jesus derramou seu sangue na cruz por você e por mim. E temos que saber disso para sermos gratos a Ele e glorificá-lo. O que nós somos? Nós somos filhos de um homem e de uma mulher, que fomos salvos pelo batismo e pelo sangue de Jesus. Como podemos deixar de sermos gratos a Ele? Jesus foi batizado no Rio Jordão quando tinha 30 anos de idade para nos salvar. Ao fazer isso, Ele tirou todos os nossos pecados e foi condenado na cruz em nosso lugar. Quando nós pensamos nisso, não temos outra coisa a fazer senão agradecê-lo humildemente. Nós temos que entender que tudo o que Jesus fez neste mundo foi para nos salvar. Primeiro, ele veio a este mundo. Depois, ele foi batizado, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e agora está sentado à direita de Deus. A redenção de Deus é para cada um de nós, sem exceção. A salvação de Jesus é tudo para mim e para você. Louvamos a Deus pelo seu amor e por suas bênçãos. Há um cântico cristão que diz, abre aspas, há uma bela história entre muitos no mundo. Eu sou aquele que tem o amor de Deus e a sua salvação. Como é maravilhoso o seu amor por mim. Há uma bela história entre muitos no mundo. Somos aqueles que foram salvos, que se tornaram seu povo. Nós fomos vestidos com o seu amor. O amor de Deus, a graça de Deus, como é maravilhoso o seu amor por mim. Fecha aspas. Jesus veio nos salvar e a redenção do seu batismo também é para você e para mim. O Evangelho não é apenas um conto de fadas, mas a verdade que nos tira de uma vida difícil e nos leva para o lindo reino de Deus. Você tem que entender que a fé é o relacionamento entre Deus e você. Ele veio a este mundo a fim de nos salvar. Ele foi batizado e condenado na cruz para purificar completamente os nossos pecados. Que bênção é quando o crente pode chamar Deus de Pai. Como podemos crer em Jesus como nosso Salvador e ser salvo do pecado pela fé? Isso só é possível por causa do seu amor por nós. Fomos salvos porque Ele nos amou primeiro. Jesus purificou todos os nossos pecados de uma vez por todas. Abre aspas, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, fecha aspas, entre parênteses, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Jesus Cristo foi batizado para nossa salvação e morreu na cruz para salvar a mim e a você, os injustos. Nós somos salvos de uma vez por todas ou aos poucos? De uma vez por todas? Jesus
morreu nessa terra para nos advertir sobre o juízo de Deus, a fim de que pudéssemos entrar no reino dos céus e viver para sempre com Deus. Jesus veio a este mundo em carne e purificou todos os nossos pecados de uma vez por todas com seu batismo, sua morte na cruz e sua ressurreição. Você crê que Jesus Cristo nos salvou completamente com seu batismo e seu sangue? Se você não crê no Evangelho do batismo e do sangue de Jesus, você não pode ser salvo. Por sermos muito fracos, nós não podemos nascer de novo se não crermos que Jesus apagou todos os nossos pecados de uma vez por todas com seu batismo e com seu sangue. Ele foi batizado para tirar os nossos pecados e condenado na cruz em nosso lugar de uma vez por todas. Jesus apagou todos os pecados dos pecadores de uma vez por todas com a redenção do seu batismo e do seu sangue. Se o homem tivesse que se arrepender toda vez que pecasse, tivesse que ser bom e justo o tempo todo e ainda dar muito para a igreja, ele jamais poderia ser salvo. Portanto, a fé no batismo de Jesus e no sangue na cruz é algo necessário para a nossa salvação. Nós temos que crer na água e no sangue. Não podemos simplesmente fazer boas obras para nascermos de novo. Não adianta nada comprarmos roupas boas para os pobres e tratar bem os pastores para sermos salvos. Jesus salva apenas aqueles que creem no seu batismo e no seu sangue. Se crermos que Deus nos salvou através de Jesus com seu batismo e seu sangue de uma vez por todas, nós seremos salvos. Alguns podem achar que se Deus disse isso na Bíblia, eles têm que pensar um pouco mais a respeito, mas isso é problema deles. Nós temos que crer na sua palavra como ela foi escrita. Em Hebreus, capítulo 10, dos versículos 1 ao 10, está escrito que ele nos salvou de uma vez por todas. E a verdade é que Deus salvou de uma vez por todas aqueles que creem no batismo e no sangue de Jesus. Nós temos que crer como este cântico, abre aspas, ele morreu e nos salvou de uma vez por todas. Ó irmãos, creiam e sejam redimidos. Lançai seu jugo sobre o batismo de Jesus. Fecha aspas. Jesus nos salvou de toda a injustiça e dos nossos pecados de uma vez por todas, ao ser batizado e ao derramar seu sangue. Abre aspas. O justo pelos injustos. Fecha aspas. Entre parênteses. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Jesus é Deus e não tem pecado. Ele nunca pecou. Ele veio a nós como homem para salvar a humanidade do pecado. Ele foi batizado e tirou todos os nossos pecados. Ele nos salvou do pecado e da injustiça. Todos os pecados do homem, desde o seu nascimento até a sua morte, foram passados para Jesus quando ele foi batizado. Todos os homens foram salvos do juízo quando Jesus derramou seu sangue e morreu na cruz. Ele foi batizado pelos pecadores e morreu no seu lugar. Esta é a redenção do batismo de Jesus. Ele salvou a todos nós que somos pecadores de uma vez por todas. Como nós somos fracos, Jesus redimiu todos os nossos pecados desde o nosso nascimento até a nossa morte.
e ofereceu a si mesmo para ser condenado na cruz. Aqueles que creem em Jesus têm que crer que foram salvos de uma vez por todas pelo seu batismo e pelo seu sangue. Nós somos fracos, mas Jesus não é. Nós não somos fiéis, mas Jesus é. Deus nos salvou de uma vez por todas, abre aspas, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, fecha aspas, entre parênteses, João capítulo 3, versículo 16. Deus nos deu seu único Filho e ele o fez ser batizado para passar todos os pecados do mundo para ele, para que ele fosse condenado por todos nós. Que salvação maravilhosa, que amor maravilhoso! Nós somos gratos a Deus pelo seu amor e pela sua salvação. Deus salva quem crê na água e no sangue de Jesus, no batismo de Jesus, e que ele é o Filho de Deus. Aqueles que creem em Jesus só podem ser salvos e ter a vida eterna por serem justos, se crerem na verdade do seu batismo e do seu sangue. Todos nós temos que crer nisso. Quem nos salvou? Foi Deus quem nos salvou ou foi uma de suas criaturas? Foi Jesus, que é Deus, quem nos salvou. Fomos salvos porque cremos na redenção de Deus. Esta é a salvação da redenção. Jesus é o Senhor da salvação. O que significa a palavra, entre aspas, Cristo? Sacerdote, rei e profeta. Jesus Cristo é Deus. Jesus significa Salvador e Cristo, entre aspas, o ungido. Assim como no Antigo Testamento Samuel ungiu a Saul, reis e sacerdotes eram ungidos. E para que um profeta pudesse praticar o seu ofício, ele tinha que ser ungido também. Jesus veio a este mundo e foi ungido para esses três ofícios: sacerdote, rei e profeta. Como o sacerdote celestial, ele foi batizado para levar sobre si os pecados do homem. Obedecendo à vontade do Pai, Jesus se entregou a ele como oferta pelo pecado. Abre aspas. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Fecha aspas. Jesus salvou todos nós que cremos que ele tirou nossos pecados de uma vez por todas quando foi batizado e crucificado. Abre aspas. Porque a vida da carne está no sangue, fecha aspas, entre parênteses, Levíticos, capítulo 17, versículo 11. Jesus derramou seu sangue na cruz depois do seu batismo. Deste modo, ele ofereceu sua vida a Deus como o salário do pecado para que todos os crentes fossem salvos. Ele ressuscitou 3 dias após morrer na cruz e pregou o Evangelho aos espíritos aprisionados. Aqueles que ainda não foram redimidos são como prisioneiros espirituais cativos do pecado. E a estes, Jesus pregou o Evangelho da verdade, o Evangelho da água e do sangue. Deus nos deu o Evangelho da água e do Espírito para nos salvar.
Todo aquele que crê nisso pode nascer de novo. O batismo e o sangue de Jesus salva os pecadores. Como podemos ter uma boa consciência diante de Deus? Tendo fé no batismo e no sangue de Jesus. Jesus Cristo é o nosso Salvador. E isso é confirmado em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 21 e 22. Abre aspas. Que também agora, por uma verdadeira figura, o batismo vos salva, o qual não é o despojamento da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potestades. Fecha aspas, entre parênteses, 1 Pedro, capítulo 3, versículos 21 e 22. A água do batismo de Jesus é essencial para a salvação dos pecadores. Jesus purificou todos os pecados dos pecadores ao tomá-los sobre si através do seu batismo. Você crê no batismo de Jesus? Nosso coração foi purificado de todos os pecados, mas nossa carne ainda peca. O fato de alguém ter, entre aspas, nascido de novo, não significa que ele não vai pecar novamente. Nós, os nascidos de novo, também pecamos, mas nosso coração continua limpo do pecado por causa da nossa fé no batismo de Jesus. É por isso que o texto acima diz, abre aspas, o qual não é o despojamento da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus. Fecha aspas, entre parênteses, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21. Já que Jesus apagou meus pecados, e já que Deus aceitou ser condenado em meu lugar, como eu posso não crer nele? Já que eu sei que Jesus é Deus e que ele me salvou por meio do seu batismo e do seu sangue, como eu posso não crer nele? Nós fomos salvos por Deus e nossa consciência agora está limpa. Nós não podemos mais dizer para Deus que Jesus não purificou por completo nossos pecados, assim como também não podemos dizer que Deus não nos ama. A nossa consciência se torna mais sensível ao pecado após nascermos de novo e sempre nos mostra quando fazemos algo errado. E se nossa consciência ficar pesada, nem que seja um pouquinho, isso é sinal de que só estaremos totalmente livres do pecado se crermos no batismo de Jesus. E esta é a única maneira de termos uma consciência tranquila. Quando estamos com a consciência pesada, isso significa que algo está errado. A água do batismo de Jesus purifica toda a imundícia do pecado. Jesus tirou todos os nossos pecados através do seu batismo. Quando nós cremos nisso, é que nossa consciência é purificada realmente. Como a nossa consciência pode ser purificada? Crendo no batismo e no sangue de Jesus.
Desde que nascemos, todos nós temos uma mente maligna e impura, mas se crermos que todos os nossos pecados foram passados para Jesus, nós poderemos apagar essa mancha. Esta é a fé dos nascidos de novo. E isso não é auto-hipnose, algo que você inconscientemente admite. Sua consciência está limpa? Ela está limpa porque você vive como uma pessoa boa ou porque todos os seus pecados foram transferidos para Jesus e você crê nele? Somente tendo uma fé assim é que você pode ter uma consciência limpa. Há palavras que possuem vida e outras não. Como a consciência de todos pode ser purificada, a única maneira de sermos justos e termos nossa consciência purificada é crendo na redenção total de Jesus. Mesmo quando cremos que seu batismo nos santifica, isso não significa que a imundícia da nossa carne foi tirada, mas que nossa consciência está tranquila diante de Deus. Foi por isso que Jesus veio, foi batizado, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e agora está assentado à direita de Deus. Quando chegar a hora, ele virá a este mundo novamente, abre aspas, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação, fecha aspas. Entre parênteses, Hebreus capítulo 9, versículo 28. Nós cremos que ele virá para nos levar, nós que somos justos porque cremos no seu batismo e no seu sangue, e esperamos ansiosamente por ele. Uma experiência clínica da fé. Nós podemos ser salvos sem o batismo de Jesus? Jamais. Nós fizemos uma experiência clínica e não planejada na igreja de Taejon. O reverendo Park, da igreja de Taejon, disse a um casal que não existe nenhum pecado no mundo, mas sem falar nada sobre o significado do batismo de Jesus. O marido costumava cochilar durante a pregação quando frequentava outras igrejas, porque todos os pastores pregavam o evangelho, mas não falavam da redenção por meio do batismo de Jesus e, assim, o levavam a se arrepender todos os dias. Mas aqui na nossa igreja de Taejon, ele ouvia a pregação com os olhos bem abertos, pois nela ele ouvia que todos os seus pecados foram passados para Jesus. Isso ajudou sua esposa a convencê-lo a vir à igreja com ela. Um dia ele estava na igreja e ouviu Romanos capítulo 8, versículo 1, abre aspas, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, fecha aspas. Então, ele pensou imediatamente, abre aspas, se alguém crer em Jesus, ficará sem pecado. E já que eu creio em Jesus, eu também não tenho pecado, fecha aspas. Aí, então, ele telefonou para o seu cunhado e para os seus amigos, um após outro, dizendo, abre aspas, você tem pecado no coração? Sua fé não é correta? Então, fecha aspas, quando isso ocorreu, o reverendo Park ficou muito surpreso. Aquele homem não sabia nada sobre o batismo de Jesus, mas ele tinha certeza que não tinha mais pecado. Mas
o casal começou a ter problemas. A esposa era muito religiosa, porém ainda tinha pecado em seu coração, enquanto que seu marido dizia que não tinha mais pecado. O marido estava frequentando a igreja havia pouco tempo, mas já estava sem pecado. A esposa tinha certeza que ambos tinham pecado no coração, e eles começaram a discutir por causa disso. O marido insistia que ele estava sem pecado, abre aspas, pois agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, fecha aspas. E a esposa insistia que ela ainda tinha pecado em seu coração. Certo dia, então, a esposa ficou tão chateada com aquilo que resolveu perguntar ao pastor o que ele quis dizer quando disse que todos os nossos pecados foram passados para Jesus. Um dia, então, depois do culto, à noite, ela disse ao marido para ir para casa e foi falar com o reverendo Park. Ela disse, abre aspas, eu sei que o Senhor está tentando nos ensinar alguma coisa, mas eu tenho certeza que a parte importante está sendo omitida. Por favor, me diga o que é. Abre aspas. O reverendo Park lhe falou então sobre o novo nascimento da água e do Espírito. Na mesma hora, então, ela entendeu porque está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 1, que, abre aspas, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, fecha aspas. Ela creu naquele instante e foi salva. Ela finalmente entendeu que todos os nossos pecados foram passados para Jesus através do seu batismo, a fim de que aqueles que crescem nele não fossem mais condenados. Ela passou a entender a palavra, ela descobriu que a chave da redenção é o batismo de Jesus e que nós podemos nos tornar justos mediante a redenção do batismo. O marido não foi para casa, mas a esperou do lado de fora e, quando ele ouviu o testemunho de que todos os seus pecados haviam sido purificados, ele perguntou a ela, exultante, abre aspas, agora você foi salva? Fecha aspas. Mas, depois de ouvir o que o pastor disse à sua esposa, ele ficou confuso, mas ele nunca havia ouvido falar do evangelho do batismo de Jesus antes. Ele estava certo de que não tinha mais pecado no seu coração, mesmo sem o batismo de Jesus. Ao chegar em casa, eles discutiram novamente. Desta vez, as posições se inverteram. A esposa fez com que ele respondesse se ele tinha pecado no coração ou não. Ela perguntou como ele podia não ter pecado sem crer no batismo de Jesus. Ela insistiu que ele deveria analisar bem sua consciência e, ao examiná-la, ele entendeu que ainda tinha pecado no coração. Então, ele foi ao reverendo Park, confessou que tinha pecado no coração e perguntou, abre aspas, as pessoas impunham as mãos sobre a cabeça do bode emissário antes ou depois de sacrificá-lo, fecha aspas. Ele estava muito confuso porque nunca tinha ouvido o evangelho da água e do Espírito. Este foi o ponto principal daquela experiência espiritual. Jesus teve que ser batizado para que todos os pecados deste mundo fossem passados para ele. Só então ele pôde morrer na cruz para pagar o salário do pecado, que é a morte. Abre aspas, as pessoas impunham as mãos sobre a cabeça do animal do sacrifício
antes ou depois de sacrificá-lo? Fecha aspas. Ele fez essa pergunta porque estava confuso sobre a imposição de mãos e o batismo de Jesus. Então, o reverendo Park explicou para ele a redenção do batismo de Jesus em detalhes. Naquele dia, o marido ouviu pela primeira vez o evangelho da água e do Espírito e foi salvo. Ele ouviu o evangelho apenas uma vez e foi liberto. Nós fizemos aquela experiência omitindo o batismo de Jesus. Nós podemos até dizer que não temos pecado, mas sem o batismo de Jesus, certamente ainda temos pecado na nossa consciência. As pessoas costumam dizer que Jesus apagou todos os pecados ao morrer na cruz, mas somente aqueles que creem no batismo e no sangue de Jesus podem dizer que eles não têm pecado diante de Deus. O reverendo Park provou ao casal que não podemos ser totalmente redimidos dos nossos pecados sem a redenção que vem pela fé no batismo de Jesus. A figura da salvação, o batismo de Jesus. Qual é a figura da salvação? O batismo de Jesus. Abre aspas. Que também, agora, por uma verdadeira figura, o batismo vos salva, fecha aspas. Jesus veio a este mundo para purificar todos os seus pecados e para tornar nossa consciência mais alva que a neve. Nós fomos purificados de todos os pecados porque Jesus os levou sobre si através do seu batismo. Ele nos salvou com o seu batismo e com o seu sangue. Por isso, toda criatura deve se dobrar diante dele. Crer em Jesus nos salva. Nós nos tornamos filhos de Deus e vamos para o céu quando cremos em Jesus. Nós nos tornamos justos quando cremos em Jesus. Nós somos sacerdotes reais. Nós podemos chamar Deus de nosso Pai, apesar de vivermos neste mundo, nós somos reis. Você crê mesmo que Deus salvou aqueles que creem na redenção da água e do Espírito? Nossa redenção nunca poderá ser completa sem o batismo de Jesus. A verdadeira fé que Deus e Jesus reconhecem como verdadeira é aquela que crê no evangelho do seu batismo, da sua cruz e do seu Espírito. Essa é a única fé verdadeira. Todos os nossos pecados foram purificados quando Jesus os levou com o seu batismo e pagou o preço por eles ao derramar seu sangue na cruz. Jesus Cristo nos salvou com a água e com o Espírito. Sim, é nisso que cremos.